Eu vou abordar um assunto que eu acho que é um assunto polêmico, né? Um tema. E há muito tempo eu sempre tive uma certa, vamos dizer, uma desconfiança, por que não dizer uma certa descrença, né? Nas políticas, seja nas políticas do governo, seja nas políticas sociais, enfim. Meu pai foi político muitos anos, foi presidente de Câmara. Eu realmente conheci um pouco da política. Meu avô era filiado ao Partido Comunista, meu pai já era da direita. Então, assim, eu realmente vivi num ambiente político. E por isso mesmo eu achava assim, bastante desolador, né? E para não dizer que eu realmente nunca não acreditava nas ideologias, mesmo porque a abordagem que nós temos dentro de um contexto político é sobre partidos. Você tem que pertencer a um partido tal, Partido Comunista, capitalista, socialista, enfim, fascista, fascista, seja lá o que for. Mas isso que toda a vida foi que nós sabemos que a nossa cultura foi realmente coordenada por esses pensamentos. A gente vem desde a época de Roma, da Grécia, né, que a gente vem com essas, vamos dizer, abordagens de políticas ligadas à democracia, à participação do povo. Mas, na verdade, esse sistema é um sistema que está falido. Porque o que a gente percebe, que o político, que ele é escolhido para representar as vontades do povo, ele não vai representar a vontade do povo, ele vai representar a vontade do partido dele. Ainda mais que hoje tem os partidos, eles são milionários, eles têm cotas milionárias. Então, entre eles vão fazer determinados tipos de práticas para se beneficiarem, para se autoeleger. E eu já li um artigo que fala o seguinte: tem políticos que se reelegem só por conta disso, de fazerem essas políticas de cabos eleitorais e tal, e nem chegam perto do povo, eles se reelegem por isso, né? E isso aí tá cansado a gente de ver. São poucos os políticos que têm realmente, dentro da sua candidatura, uma validação de voto popular. Então, o que a gente vê é os partidos, são vários tipos de jogos de interesses que estão por trás e que estão comandando a política. Não é o povo. Por mais que tudo bem, a gente vai votar, a gente tem esse direito, mas o por trás disso tem uma série de jogos de interesse que falam muito mais alto do que o próprio voto, o ato democrático, vamos dizer assim, de votar. Sem contar que o esquema e o sistema está envolvido por esse processo vamos dizer, de jogos de interesses também no judiciário, não é só no legislativo, é até na própria executivo. Então, as coisas... Agora, assim... a gente vai achar que não vale a pena, que a gente não vai falar em política, que a gente não vai pensar. Infelizmente, a gente está dentro de uma situação que é importante que a gente observe o que está acontecendo. Porque se a gente falar, não, eu não quero política, a política traz uma série de danos para mim, as pessoas brigam, as pessoas ficam inimigas, mas não é nesse sentido que a gente precisa ter um ato político. O ato político é a expressão da cidadania. Então, muitas das vezes, a gente não pensa só na gente, a gente pensa no outro. Porque quando um país está indo por uma situação onde já se perdeu, né, o rumo e todo um processo de direitos, né, onde pessoas são presas, assim, e que não tem julgamentos, não se tem acesso a processos, que não tem... Quando os direitos começam a ser cerceados, e o dinheiro que você contribui, suado, no imposto que você paga, está sendo consumido por um processo de corrupção e de uma série de coisas, de desmandos, e as pessoas com fome, as pessoas sem casa, as pessoas sem saúde. Eu não estou falando aqui um discurso político, não. É uma realidade.
E isso sempre teve, não estou dizendo que agora, nesse governo, que eu em governo, sempre teve. Acontece que aqueles que querem alguma coisa, fazer alguma coisa, eles não conseguem. Eu já tive parente político, foi até senador, tudo. Eles falam, o sistema é fechado, você não consegue sair desse núcleo vicioso. Ainda mais essas pessoas que estão lá no cargo há muitos anos, que estão no partido há muitos anos. Então, o que cabe a nós fazer? Não, eu acho que é importante que a gente realmente procure observar o que está acontecendo e expressar de alguma forma a nossa indignação, porque a indignação com relação a situações, a todo esse processo de inverdades, porque as mídias, por exemplo, não falam e não colocam realmente nas notícias, nos noticiários, eles não falam realmente o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque elas são patrocinadas pelo próprio governo. A maioria dos recursos que elas têm vem das verbas governamentais. Então, assim, é complicado e difícil, então quer dizer que não tem jeito? Não, eu sou uma pessoa otimista, eu acredito na boa vontade do homem e da mulher, daquele que realmente está querendo trazer e fazer uma transformação. A gente tem pessoas novas na política que estão tentando fazer alguma coisa, mas também eles estão presos em determinados tipos de situação, até de partidos. Queiram ou não, eles também estão cerceados por esse esquema, esse sistema, e que não é só no Brasil, é em todo lugar. Mas eu entendo que cada um de nós, se a gente tiver boa vontade de conversar e ter contato com pessoas idôneas, pessoas que são trabalhadoras, pessoas que estão buscando trazer uma mudança, uma transformação, a gente vai começar, é uma pedrinha que joga na água e ela vai se expandindo. Isso não quer dizer que eu estou defendendo nem comunismo, nem socialismo, nem capitalismo, enfim, nenhum ismo. Mesmo porque eu acho que esse sistema está furado, já não está funcionando mais. Mas a gente ainda é obrigada a estar dentro dessa, vamos dizer, desse contexto, porque faz parte do nosso padrão. O padrão cultural, né? Padrão político, econômico. Entretanto, eu acredito que isso vai mudando. As gerações que estão vindo aqui agora, elas estão começando a trazer essa bem-aventurança de ideias para que possa ser mudado e transformado. Esse ciclo vicioso que nós estamos de pessoas que têm o poder e não querem largar o poder e fazem de tudo para continuar no poder. Agora, eu acredito sim que uma nova leva de pessoas, de cidadãos, pessoas que estão trazendo na sua consciência esta responsabilidade espiritual, porque primeiro de tudo é espiritual. Porque quando a gente faz algo e que a gente realmente está lesando muitas pessoas, e realmente fazendo com que haja injustiças, uma hora isso vai acontecer de estar sendo mostrado. Isso vai estar sendo revelado, independente de as pessoas querendo ou não. Então, a gente vê isso nas histórias. Todas as situações que quiseram ficar ocultas e de falcatruas, de mentiras, vão sendo reveladas. Então, assim, eu acho que é um momento que a gente está vivendo, um momento de transição planetária. Eu acredito na mudança do padrão de pensamento político, econômico, financeiro. Eu acredito sim que isso é possível. É lógico que não é do dia para a noite. Mas isso está acontecendo e as pessoas não estão percebendo, porque existe realmente algo, né, bastante já forte no espírito das pessoas que estão realmente trazendo esta boa vontade. E principalmente essas pessoas jovens que estão trazendo, de mentalidade jovem, que sabem e realmente entendem a importância de que cada um de nós possa fazer a sua tarefa, o seu compromisso que assumiu com a sua própria alma, com o seu próprio espírito. São seres que já estão dentro dessa condição de ter esse discernimento, né? Então, assim, eu não estou aqui fazendo propaganda nem para A, nem para B, nem para C, nem para D. O que eu entendo é que a gente precisa enxergar o que está acontecendo.
perceber, e não é ir atrás das mídias, essas mídias aí convencionais, que você vai saber. Você tem que buscar, procurar pessoas que têm realmente respeito, são pessoas que têm notoriedade no conhecimento, que são respeitados pela sua condição de serem instruídos realmente e estarem desvinculados desse radicalismo político. Procurar conhecer e se aprofundar nas pesquisas de conhecimento do que está realmente acontecendo historicamente. E isso a gente pode procurar. Tem várias obras aí que falam sobre isso. Várias pessoas que têm conhecimento estão e podem nos trazer luz nessa situação. É isso aí, gente. Gratidão. Namastê.